Bom, gente, eu quero só fazer uma reflexão com vocês, porque como itinerante, nós não acompanhamos resultados. O pastor itinerante, ele sobe num púlpito, ele prega, se ele pregou bem, se ele pregou mal, se pessoas se converteram, certo? Ele, no final do culto, ele vai embora. Ele não é capaz de absorver os resultados daquilo que ele está fazendo de uma forma mais prática. Quem acompanha tudo isso acaba sendo o pastor local. Como pastor local, eu comecei a ter acesso ao desenvolvimento das pessoas, de como elas chegam aqui e depois de receberem todas as instruções, que caminho elas decidem tomar. Como pastor, apesar de desejar o crescimento, a maturidade, o amadurecimento de todos, o máximo que eu posso fazer é desejar colocar pessoas aqui que possam oferecer informações, ferramentas, revelações, unção, mas é impossível pegar alguém pela mão e decidir por ela se essa pessoa vai mudar de vida ou não. Então, às vezes para um pastor é um grande desafio. Então eu fico buscando algumas formas de motivar a igreja à mudança. Um dos textos que eu mais gosto e que me alivia muito é a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Bota na tela, por favor, o capítulo 10, o verso 1, descreve um texto bem interessante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom, depois de tanto investimento de Deus e de Moisés naquele povo, o apóstolo Paulo vai dar uma descrição muito interessante do que Moisés vivenciou. Paulo não liderou aquele povo, mas Paulo diz que todos precisavam ouvir o que ele tinha a dizer. E ele começa o texto dizendo: eu não quero que vocês ignorem o que eu vou falar agora. Não quero que ignoreis. É como Paulo inicia seu discurso no verso 10. O que eu vou falar com vocês agora não pode sofrer a concorrência com o celular. O que eu vou concorrer ou falar com vocês agora não pode concorrer com suas preocupações. O que eu tenho a dizer para você é muito sério. É isso que Paulo está dizendo. E o que Paulo tem a dizer de tão sério assim para o povo? Eu confesso que quando eu ouvi esse texto, eu achei que Paulo agora vai apresentar a salvação em Cristo Jesus. Eu achei que ele está dizendo: gente, vocês não podem ignorar o que eu quero dizer agora, e agora eu vou te apresentar o Salvador. Mas não é isso que Paulo diz. Ele diz: não pode ser ignorado o fato de que todos passaram pelo mar, todos estiveram debaixo da nuvem, todos estiveram com Moisés, comeram do maná, viram a coluna de fogo. Todas as pessoas, ou todos os nossos pais, é o que Paulo descreve, tiveram a mesma experiência com Moisés, com a nuvem, com a coluna, com o maná, com as codornizes, com a pedra que os seguia, de onde jorrava a água, e a pedra era Cristo. Mas eu gostaria de dizer para vocês o verso 5.
Põe os 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Paulo está dizendo, pessoas podem estar na mesma quarta-feira, ouvindo a mesma palavra de oferta, ouvindo o mesmo chamado para a campanha, ouvindo os mesmos louvores, ouvindo a mesma pregação, mas podem sair desse ambiente com resultados totalmente diferentes. Isso é um grande alívio para um pastor, que muitas vezes se sente culpado do não progresso de suas ovelhas. Isso é um grande alívio para uma liderança, não para que ela se acomode. Ela vai ter que continuar buscando formas de se comunicar, de expor, certo? De buscar revelação, unção, de oferecer à igreja um ambiente com estrutura material, é verdade, com pessoas emocionalmente equilibradas, é verdade, mas com gente cheia do Espírito Santo também, é verdade. Porque tem coisas que resolvemos no mundo material, tem coisas que resolvemos no mundo espiritual e tem coisas que resolvemos no mundo emocional. E hoje o tema da minha mensagem é governe, ou seja, governado. Porque eu comecei a olhar a vida de algumas pessoas da Bíblia e comecei a buscar entender por que essas pessoas venciam. Por que essas pessoas tinham um estilo de vida um pouco mais fácil? É verdade. O que é que acontecia com essas pessoas? Será que Deus se agradava mais delas do que de outras? Isso me chamou muito a atenção. E eu comecei a descobrir que aquelas pessoas que governavam bem sua vida, aquelas pessoas que aprenderam a tomar decisões mais assertivas, elas começaram a ter um resultado de vida um pouco melhor. Então, todas as vezes que você se aproxima de alguém que gerencia bem sua vida, sua família, seus negócios, sua caminhada de fé, você nota que essa pessoa se sente mais confortável. Você vai conversar com ela, Deus está sempre com ela. Ela se sente perto de Deus, ela se sente abençoada, ela se sente privilegiada. Ela é alguém que não tem pressa que Jesus Cristo volte, porque seu estilo de vida é bom. Quando você caminha do lado de alguém que tem dificuldade de governar a sua vida, ou que perdeu o governo da sua vida em algum momento, você vai notar que o estilo de vida dessa pessoa é muito mais difícil. Essa pessoa, ela sente que Deus está distante, até está com ela, mas que há um distanciamento. Você começa a notar que para essa pessoa a vida é muito mais cansativa. Para essa pessoa, se Jesus voltasse hoje, seria muito melhor. Eu não estou falando de culpa, eu estou falando de responsabilização. Eu não estou procurando um culpado para justificar o que você está vivendo. Minha proposta é criar em você um senso de responsabilidade, para que você descubra que ao lado de Deus você pode mudar isso hoje, se você quiser. E é assim que funciona. Mas como disse o texto de Coríntios, todos estão na mesma igreja, no mesmo local, quer presencialmente, quer online, mas estão acessando as mesmas informações, mas os resultados serão bem diferentes. No término desse culto, pessoas dirão: nossa, Deus falou comigo, eu tive uma experiência extraordinária, estou mudando o meu posicionamento. Mas você vai encontrar gente que vai dizer: olha, eu não sei nem o que o pastor falou. E às vezes, por causa de uma vida tão difícil, essa pessoa está envolta num ambiente onde ela não consegue se concentrar. Eu estou falando aqui e você está pensando no problema que você tem que resolver. E Deus pode resolver, mas não trate Deus como utilitário, porque Ele não é. Deus não veio à igreja para resolver seu problema. Não é isso. Ele não é seu funcionário. Ele é misericordioso. Pela misericórdia dele, Ele pode estender a mão e
nós viemos à igreja para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, porque se Ele não fizer mais nada por nós, Ele ainda continua sendo Deus misericordioso, bondoso, e que isso fique claro. Mas nós sempre motivamos você, e é isso que temos que fazer, a lutar para que você vença, a acreditar, mas tem muito mais a ver com você, na maioria das vezes, do que com o próprio Deus. Então vamos dar uma olhadinha, desde o início dessa história. Governe ou seja governado. Vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. Bote esse texto para mim, Gênesis 1, verso 16. Gênesis 1, 16. Preste atenção, rapidinho antes de eu ler o texto. Para mim, a descrição no estilo de vida do homem está no primeiro capítulo de Gênesis. Na minha ótica, ok? E pode ter teólogos de diversas vertentes, de diversas escolas, eu não tenho problema nenhum, ok? Com isso. Mas para mim um Deus que quer facilitar, facilita mesmo. Quando nós olhamos para Gênesis 1, nós vamos ver um Deus que define o estilo de vida que o homem deve manter num capítulo. A individualidade do homem e a preparação do homem para viver na terra está toda embutida apenas no primeiro capítulo da Bíblia. Se você ler Gênesis 1, o primeiro capítulo, você vai descobrir o que Deus cria primeiro, antes de criar o homem, e como Ele estabelece o estilo de vida. E aí nós temos duas narrativas da criação, só em Gênesis 1 e 2, e eu gosto muito da primeira, onde os dois são criados simultaneamente, e Deus os criou, macho e fêmea os criou, e mais do que a criação, Ele oferece o padrão, e dentro do padrão, nós temos o governo. É por isso que José vai sonhar, é por isso que José vai ser governador, eu vou mostrar isso a você. Mas no quarto dia, no verso 16, o texto diz: e fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Verso 18, porque eu pulei o 17. Isso. E para governar o dia, e para governar o dia e a noite, e fez separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. Preste atenção, a luz foi criada bem antes do sol, logo no início, e disse Deus: haja luz. Ok? Não vou entrar nisso agora. Mas no quarto dia, Deus cria 3 coisas, e essas 3 coisas serão fundamentais para o estilo de vida que o homem, o ser humano, vai viver nessa terra. Ele cria o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, ou seja, 2 astros de governo, e ele cria as estrelas para dar direção. Desde que o mundo é mundo, e que não havia basicamente tecnologia nenhuma, o homem utiliza, certo, as estrelas para se localizar, para se deslocar. Esse texto é um texto que vai dizer que todas as pessoas que viverem nesta terra e forem capazes de governarem, essas pessoas vão viver bem, porque o único ser cujo qual Deus deu governo foi ao homem. Homens, pessoas, ok? Estou generalizando aqui agora. Ser humano vai precisar de 2 coisas para viver bem aqui: governo e direção. Quem governar bem sua vida, seus pertences, sua família, e quem obtiver a direção correta, essa pessoa vai viver uma vida mais fácil, não longe de problemas, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas preste atenção, o mesmo Jesus que disse: no mundo tereis aflições, também disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então o homem viverá com governo e direção, ele viverá, certo?
uma vida abundante e um sofrimento pontual. Esse é o estilo de vida. Jesus disse: eu dou a vocês vida em abundância, mas preciso alertar vocês que nessa vida, nesse mundo, você vai ter aflições. Aflições pontuais, vida abundante. Quem governa mal sua vida e anda sem direção, ele também vive. Porém, ele vive com sofrimento abundante e vida pontual. São pessoas que vivem espasmos, sabe? Coisas extremamente momentâneas e pontuais, de felicidade no lar, de sensação que a sua vida financeira está mudando. Ele vive apenas momentos, mas eles vão passar com muita facilidade, com muita rapidez, porque já já a crise vem, porque o estilo dessa pessoa é sofrimento abundante e vida pontual. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Mas não adianta eu pregar isso para você, porque isso só vai acontecer na sua vida se você aprender a governar. Se você aprender a governar, isso fica fácil. Eu não sei se você notou, mas tem as estrelas para dar direção, mas tem o sol que governa o dia, porque Deus fez separação entre luz e trevas. Em muitas ocasiões você vai ver, bem próximo do original, a palavra luz, sempre correlacionada com conhecimento, com clareza, com instrução. A palavra trevas, noite, escuridão, com ignorância, com ausência de conhecimento. Quando nós vamos olhar isso, nós vemos que tem um luminar grande para governar o dia. Mas por quê, se já havia luz? Um luminar menor, aliás, sem luz própria, a lua, para governar a noite. Me parece que eu preciso de um governo muito mais forte, muito mais coeso durante o dia do que durante a noite. Então sua vida é feita de governo ou desgoverno. É você que decide, eu não tenho como decidir para você. Eu tenho visto e conheço muita gente na igreja que tem pouca grana, mas que administra bem e vive uma vida extraordinária. Tem poucos recursos, mas ele resolveu viver bem. E quando ele organizou sua vida, ele levou sua vida para a luz. E aí ele vive uma vida vivendo seus probleminhas, é verdade, mas evitando os problemões. Mas isso é desde o começo. E eu separei aqui algumas conversas e algumas passagens que eu acho que vale a pena eu mostrar a você, para você ter noção o quanto isso é antigo e o quanto pessoas já sofreram com isso. Então coloca para mim Gênesis 4:7. É um bate-papo, nada mais, nada menos do que entre Deus e Caim. Dá uma olhada nesse bate-papo, porque vale a pena. Gênesis 4:7. Deus está conversando com Caim. Se bem fizerdes, é uma pergunta. Será que Deus está com dúvida? Porque ele está perguntando a Caim. Será que Deus está querendo saber? Ou ele está querendo ver o camarada que tem problema responder a pergunta para ele mesmo? Então Deus diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Preste atenção, porque é uma conversa muito legal, de alguém que vai enfrentar um problema muito grande. O problema aqui é lidar com diferenças. Esse cara tem um irmão que é bom pra caraca. É um cara bom. Ele é bom para cuidar de animais. É Abel, ele é um pastor. Isso. E para que ele cuida de animais? Para se alimentar. Se levássemos até, eu não tenho problema nenhum com vegano, nem com vegetariano, mas meus ancestrais não construíram arco e flecha para correr atrás de repolho. Com todo respeito.
um rodízio disso, alface, certo? E couve só vai dar lagarto e formiga. Mas eu respeito, é só uma brincadeira. Tem uns veganos que ficam, né? Mas beleza. Mas preste atenção, esse Abel, ele é um cara que cria animais. E o irmão dele, Caim, é um agricultor. Isso é fantástico. Porque está um completando o outro. Um cuida da parte, certo? Da carne, da proteína. E o outro traz os outros recursos. Até aí tudo bem. Mas ele está vivendo como nós. Um belo dia os dois vão apresentar algo para Deus. Tá bom. Eles pegam o melhor e, por favor, não coloque a oferta de Abel melhor do que a do Caim, porque não foi. O problema aqui não tem a ver com oferta, tem a ver com o ofertante. Não vem falar que Deus agradou porque ele pegou a primogenitura. Não vem falar com essa não, porque, por favor, é muito mais do que isso. É um estilo de vida de alguém que não sabe governar o que sente. Essa é a grande verdade. Quando os dois colocam a oferta, está lá a oferta. Aqui está a oferta do Caim, aqui está a oferta do Abel. E eles estão aguardando alguma coisa acontecer com aquela oferta. Elas precisam pegar fogo, uma combustão espontânea, certo? Que diga que Deus está aceitando a oferta. Eles não podem atear o fogo e de repente a oferta vem, ou o fogo vem sobre a oferta de Abel. E quando a oferta de Abel queima, eu confesso a você, tem muitas dúvidas que eu ainda tenho aqui, porque a gente sente muito vergonha quando tem gente vendo. Eu não sei se tinha mais gente. Eu sei que bastou o Caim ver a oferta do Abel pegar fogo, que ele não gosta. Ele não gostou daquilo, porque a oferta dele não pegou fogo. E ele começa a ficar muito perturbado com isso. Caim começa a nutrir um desejo que provavelmente para mim é a vontade de matar Deus. É a vontade de fazer alguma coisa com aquele que não aceitou a sua oferta. Só que ele não pode matar Deus. E quem não pode matar Deus se interessa muito em matar quem Deus ama. E é por isso que o diabo tem tentado matar você. É por isso que ele tem tentado matar sua família. É por isso que ele tem tentado te destruir. Essa é a grande verdade. Mas nesse ambiente de muita confusão mental, Deus vai conversar com Caim e vai dizer: Caim, eu preciso te explicar uma coisa, filho. Se você fizer a coisa certa, você acha que eu não ia aceitar a sua oferta? Mas eu preciso te avisar uma coisa. O pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo. E sobre ele, você precisa exercer governo. Ou você governa o pecado, ou o pecado vai governar você. Essa é a grande verdade. Ou você governa, ou é governado, não tem meio termo. Nesse ambiente é assim que funciona. E qual é o grande desafio? É que isso sempre existiu para todos. Eu não vou citar o texto, porque senão ficaria muito longo, mas eu vou te dar alguns exemplos, e vou procurar facilitar o máximo possível, até para aquelas pessoas que têm dificuldade, às vezes, de conhecer o texto bíblico. Mas eu vou te fazer algumas perguntas, e aquele que souber, por favor, me ajude. Governantes e governados é a lista que eu fiz agora. E eu pergunto a você: quando Davi tem a oportunidade de matar seu perseguidor Saul, que já tentou matá-lo de uma forma explícita, pelo menos 2 vezes, que já mandou uma equipe para a casa dele, para capturá-lo e matá-lo de manhã, e ele só não morreu porque Mical,
certo? O fez fugir pela janela. Quando Davi tem a oportunidade de matar Saul, ele é governado ou é governante quando isso acontece? Repita para mim. Ele é porque ele não matou. Às vezes você tem que ser muito mais, e não matou não era porque era covarde, porque às vezes você, para fugir de uma briga, você tem que ser muito mais valente. Essa é a grande verdade. Então Davi é maravilhoso, porque ele é o governante, ele poderia ter matado o Saul, mas não matou. Mas a vida dele não acabou aí, e agora eu vou a te perguntar. Davi está dando uma voltinha no palácio, vê a Batseba tomando banho. Nessa passagem, ele é o governante ou ele é o governado? Pois é, o cara, o crente, que é governante numa passagem, pode ser o governado na outra. É só para te mostrar isso, porque a Bíblia é bem clara, aquele que conseguiu governar uma situação, o que é que ele faz? Cuide para se manter porque depois dessa, vem outra tentativa de te governar. Está aí o Davi, o homem segundo o coração de Deus, uma hora ele é governante, outra hora ele é o governado. Me ajude nessa aqui, Herodes. Quem é Herodes? Herodes é o governador da Judéia, sim ou não? E quem é que governa a Judéia? O Herodes. Mas no aniversário do Herodes, ele é governador ou governante? Governante, porque ele dá o governo da Judéia para a mão de uma garotinha que dançou, que passa para a mão da mãe dela e que corta a cabeça do João. Num episódio, você é o governante. No outro episódio, você é o... Se não prestar atenção. Nem todo mundo foi assim. Eu só estou te dando os exemplos. Ah, pastor, eu tolerei demais, por isso que eu perdi o governo mesmo. Eu não tenho razão? Não. Dá para explicar a burrice que você fez. Te perturbaram tanto que em algum momento a perturbação foi capaz de roubar o governo. Aí você disse o que não deveria dizer. Fez o que não deveria fazer, porque perdeu o governo. E você nunca sabe quando a perda desse governo pode ser reparada ou não. Em algumas ocasiões você nunca mais repara o que aconteceu no governo que você fez. É assim que funciona. Não tem mais. Tem coisas, e eu gosto muito de falar das minhas experiências. Eu vivi uma história de muita proximidade com um camarada, que me ajudou muito ao longo da minha história. Um certo dia nós tivemos um problema. E nesse problema, ele perdeu o governo na hora de me dizer algumas coisas. Isso já deve fazer mais ou menos quase uns 10 anos. Nunca mais eu consegui me relacionar com ele como antes. Nunca mais. Eu não tenho problema nenhum com ele, a gente se dá bem, não tem problema. Mas nunca mais. Não há mais reparação porque ele fez na ocasião para consertar. Não tem a ver com mágoa, não. Tem a ver com posicionamento. Eu tirei ele de um posicionamento, coloquei outro, e ele não volta mais, a não ser que Deus fale comigo, porque tem coisas que se você perder o governo, você pode nunca mais recuperar. Está aqui o Herodes. Ele cortou a cabeça do João Batista. Está aqui o Davi. Ele mandou matar o marido de uma mulher casada para ficar com ela. Pare e pense. Vamos para o Novo Testamento, também aqui para mostrar a você. Quando Pedro nega Jesus, ele é governante ou governado? Ele é governado pelo medo. O mesmo Pedro, quando Pedro retoma seu ministério, ouvindo o que Jesus tem a dizer, logo depois daquela pesca frustrada, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Ele se torna governante. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a aprender algumas coisas, irmãos.
Vamos entender a história do José. Para eles era muito difícil, para nós não. Quando Deus cria um astro para governar o dia, um astro para governar a noite, e cria estrelas para dar direção, e José sonha com sol, lua e estrela, nós já sabemos que esse camarada está sonhando com governo e direção. Por isso a vida dele vai caminhar de uma forma tão assertiva. Por isso José passa por lugares tão desafiadores e consegue superar. Porque a vida dele foi pautada sempre em governo e direção. E tudo começa sonhando com comida. No meio de seus irmãos, ele diz para seus irmãos: eu sonhei que os molhos estavam ali, mas o molho de vocês se curvavam diante do meu. O que a história está dizendo é o seguinte: um dia vai faltar comida para vocês, e o único que vai ter comida para dar a vocês sou eu, e vocês vão se curvar a mim para receber aquilo que só eu tenho. E isso aconteceu. Mas quando eu olho para a vida de um cara como esse, eu não vejo ele melhor que ninguém. A única coisa que eu vejo é que esse cara era governador. Ele era governador quando foi trabalhar na casa do rico e nunca pegou nada do cara. Ele era governador quando aquela mulher do rico se interessou por ele e disse: deita comigo, cara, você já administra tudo que é do meu marido mesmo, só falta eu. Sabe o que ele falou? Seu marido deixou tudo na minha mão, menos a senhora. Você acha que o Potifar falou isso com ele? É claro que não. Quem estabeleceu o governo dele foi ele. É assim que funciona. Esse camarada teve que conviver com a injustiça, porque quando a mulher do cara disse: ele tentou me agarrar, seja franco. Como é que é o seu nome, irmão? Hã? Vitor, se fosse tu, pensa, você ia falar: ô maluco, chega aí. Pô, cara, essa mulher sua aí tá me dando mole um tempão, pô. Não peguei não, cara. Mas não peguei porque não quis. Essa maluca tá dando mole. Sim ou não? O José falou: governo. Ele não se defende. Ele ficou quietinho. Mandaram ele para a prisão. Lá na prisão, ele assumiu o governo da prisão. Por onde o cara passava, o governo estava, porque estava nele. Tem gente querendo mudar de lugar. Você não precisa mudar de lugar, você precisa mudar de postura. Você precisa mudar de atitude, de decisão. É isso que você precisa, para que o governo venha para a sua vida. Por onde o cara passa, o ambiente muda. E José continua o mesmo. Os irmãos o traíram, tá bom, traíram. E agora? Agora eu virei escravo. Beleza, escravo. Escute só. Ele pegou? Ele pegou? Não. Ele era menos homem que você? Então quando uma mulher maneira te demole, tenha governo. Poxa, quando um homem mais legal que o seu marido ficar de olho na senhora, o que não é difícil de encontrar, a senhora tenha governo. Quando tiver coisa diante de você que não é para você, mantenha-se no governo. Estava lá, ó. Foi para a prisão e na prisão ele assume o governo. E da prisão ele assume o governo do Egito. E do Egito ele praticamente assume o governo do mundo da época, porque ninguém tinha comida. José comprou tudo que tinha ao redor para o Egito. Até que um dia quem é que vem? Os irmãozinhos dele, com aquelas carinhas de fuinha, com a sacolinha de mercado, para fazer compra no Egito. Quem é que está em pé? O José. José olhou os irmãos e conheceu de longe. Os irmãos não conheceram, ele está usando uma roupa diferente. Ele é bilíngue. E ele é uma autoridade. Certo? Está lá em pezão, maneirão. E quem é que vem? Os irmãozinhos com a sacolinha. E o José lá. Na linguagem de onde eu venho, galinha de casa não se corre atrás. Eu vi os irmãozinhos. Chegou a hora da vingança, sim ou não?
Isso, para quem não tem governo. Quem não tem governo não pode receber nada, que é para vingar. Ah, você falou que eu não ia me formar? Você vai engolir, porque eu vou me formar só para decepcionar você. Ô meu filho, sai da igreja, vai fazer voodoo. Você deve ser feiticeiro, pô. Sua vitória tem que ser para que Deus seja glorificado através dela. Não é porque as pessoas sejam insultadas com aquilo que você está vivendo. Que história é essa? Preste atenção no governo. O cara vem, seus irmãos. Eu gosto da humanidade do José. Quando ele vê os irmãos, a ira toma conta dele, Adriana. Porque ele é gente. Ele manda prender os caras, Fábio. Acusa os caras de espiões. Mas 3 dias depois, calmou. Deixa eu falar com as mulheres. 3 dias depois, calmou. 3 dias. Tá bom? Não deixe durar mais não. No máximo 3. Calmou. E ele assume o governo novamente. Ele perde o governo. Manda prender seus irmãos com uma mentira. É verdade. Porque seus irmãos não eram espias, ele sabia. Mas o José está tendo que lidar com a dificuldade de governar a si mesmo. O Egito foi fácil. Nossa, conseguir a terra do Gósen foi fácil. Administrar um pouco mais longe foi fácil. Comprar as terras vizinhas foi fácil. Mas governar a si mesmo é que foi difícil para esse cara. Quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 28, verso 13, dá uma olhadinha nesse texto. Deuteronômio 28, 13. E o Senhor te porá por e não por. Quem controla quem? A cabeça controla a e não a cauda. Controla a no ambiente de bênção, que é Deuteronômio, até o verso 15, certo? Ele está falando das bênçãos, e das bênçãos ele diz: uma das maneiras que eu vou te abençoar é que você vai ser cabeça, governo, entendimento, e não cauda. É você que diz para onde as coisas vão e como elas acontecem, e não as coisas que dizem quem é você. Já viu aquelas frasezinhas de para-choque? Minha educação depende. Nunca. Alguém é cabeça e você é cauda. Eu fiz porque você me fez. Alguém é cabeça e você é cauda. Se alguém fez algo de ruim com você e te deixou ruim, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela te discipulou, foi isso que ela fez. A história está recheada de gente assim. Mas eu quero terminar mostrando para vocês que o sol governa o dia, a lua governa a noite. O dia traz a representação dos momentos bons, agradáveis, onde você está vencendo, onde você está ganhando. O dia mostra quando o dinheiro chegou. O dia mostra quando a saúde chegou, quando a beleza retornou para você. Agora você anda num carro legal, mora numa casa legal. Agora você pode fazer uma cirurgia, você emagreceu, colocou um silicone, certo? Fez um processo de rejuvenescimento. Você agora está bonita, está legal. Você agora pode ir para a faculdade. Finalmente, nossa, certo? Amanheceu para você, o sol brilhou e abriu-se uma porta para você ir à faculdade. E na faculdade você deixou de crer em Deus. Deus abriu uma porta para você comprar uma casa muito boa, uma casa de praia, mas agora não tem mais tempo.
Você botou um silicone, emagreceu, ficou bonita, arrumou um amante. Pois é, faltou governo durante o dia. Agora você ocupa um cargo de confiança e agora você pode humilhar as outras pessoas. Você perdeu o governo do dia. Tem que ter sol de dia. É a diferença de José para mim e para Herodes. Era dia para José, era dia para Herodes. Herodes perde o governo de dia, José mantém o governo de dia. Mas essa noite também vem, e para todos. Escureceu para Judas Iscariotes. Ele é o cara da profecia, de que um há de trair Jesus. E foi Judas. Não muito longe de Judas, logo em seguida, vai Pedro, que vai negar Jesus 3 vezes, que vai retornar à pesca, buscando a vida antiga como refúgio. Escureceu para os dois. A diferença é que Pedro tem governo de noite, porque vai escurecer, você vai ficar doente, o divórcio vai bater na sua porta, você vai perder o emprego, pessoas vão caluniar você. Se prepare, porque a noite vai chegar para você também. Mas a minha pergunta é, e a da Bíblia também, o que você faz quando chega a noite? Eu tenho governo da noite. Eu sei viver sem amigos. Eu sei viver sem dinheiro. Eu sei viver sem saúde. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Eu tenho governo durante a noite. Quando as coisas ficam ruins, eu sou capaz de dizer: louvado seja Deus. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus, no Senhor da minha salvação. A diferença hoje, meus irmãos, e eu termino aqui, é governo e direção. Quando você olha para José, Neemias e Daniel, o que você vê? Homens de governo, vida boa, sim ou não? Sim ou não? Isso. José vai para o Egito como escravo, se torna governador. Neemias vai como copeiro do rei e faz aquela obra magnífica da restauração dos muros. Daniel vai para a Babilônia, vê o império babilônico cair para o medo persa, e Daniel vai para o topo do governo, porque Deus era com ele. Mas nós vimos também governados ao invés de governantes, como Acã, que foi governado pelo desejo do proibido e acabou subtraindo coisas da batalha contra Jericó e morrendo. Nós vemos, por exemplo, a falta de governo de Amnon, filho de Davi, que basicamente estupra sua meia-irmã Tamar. E o que é isso? É todo mundo servo de Deus. A diferença é que tem servos que governam e tem servos que são governados. E é você que decide tudo isso. Todos estavam no projeto Recomeçar, no dia 22, no mesmo horário, ouvindo as mesmas coisas, certo? E uns saem para governarem e outros saem para serem. Você pode ficar de pé?